O advogado público é aquele que defende os interesses do Estado. E defendendo, por exemplo, o dinheiro do Estado, está defendendo os direitos do contribuinte, do cidadão. Mas e quando há conflitos entre o interesse público e o do governante? O advogado público tem autonomia para contrariar o seu patrão? Assunto para ser debatido com o Dr. Jorge Eluf Neto, procurador do Estado desde 1980. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é procurador do Estado junto ao Tribunal de Contas desde 1991. Já foi diretor da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, conselheiro federal da OAB por São Paulo e vice-presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública da OAB Federal. Atualmente, é membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão do Advogado Público da OAB São Paulo. Está no ar Argumento, a advocacia pública em ação. Jorge, é um grande prazer receber aqui você nesse programa para ser entrevistado, você que é um procurador aqui do Estado de São Paulo, um colega muito ativo, sempre participando na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é um prazer. Vamos começar aqui a nossa conversa. Você que é presidente da Comissão do Advogado Público da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. O que é o advogado público, na sua visão, Jorge? Bom, primeiramente, Márcia, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que você me fez para participar desse programa. Tenho muito orgulho de pertencer à carreira de procurador do Estado e gostaria de parabenizar você pela iniciativa como presidenta da nossa associação de criar mais esse espaço de comunicação com o público para transmitir as ideias da advocacia pública, como é um advogado público, como ele trabalha, quais são as finalidades. Esse é o nosso objetivo mesmo, né? De divulgar. Relação, exatamente. Até por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, que nunca se preocupou muito com a função do advogado público, tradicionalmente o advogado era visto como um advogado liberal, né? Um profissional liberal. Depois, com o tempo, houve uma espécie de proletarização do advogado e nós passamos a ter uma categoria também muito importante, que foi a do advogado assalariado. Aquele advogado que é empregado de empresas privadas, de bancos, ou empregado de escritórios também. E nunca se deu muita importância à figura do advogado público. Isso é uma coisa mais ou menos recente. É que também o advogado público, só com a Constituição de 88, que acabou ganhando esse status constitucional. Exatamente. A Constituição de 88, que trouxe grande conquista para a advocacia, com a introdução da figura do advogado como função essencial à administração da justiça e, ao mesmo tempo, também contemplou a advocacia pública como função essencial à administração pública. Porque o advogado público ele tem a função, ele tem a atribuição de orientar o administrador sobre como proceder na sua governança. Ele tem que preventivamente orientar e depois, na hipótese em que a pessoa jurídica de direito público seja acionada, o advogado público tem que defender os interesses do Estado, né? No caso, no sentido genérico. Pode ser tanto a União, Estado, município, autarquias, fundações. Então, e quem é o advogado público, Jorge? Assim, você é procurador do Estado de São Paulo, mas existe uma confusão aí também de nome, procurador, promotor, assim, você poderia explicitar melhor para a gente, assim, quem é? A Ordem dos Advogados do Brasil editou um provimento 114, se não me engano, de 2007, eu não tenho bem certeza do ano, mas ela regulamenta a profissão, a atuação do advogado público no âmbito da OAB. Então, considera-se advogado público o advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, procurador do INSS, procurador do Banco Central. No âmbito estadual, os procuradores de Estado, procuradores das universidades, das fundações públicas. E no âmbito dos municípios, nós temos os procuradores de municípios. Então, são aqueles advogados que atuam de forma exclusiva ou não
mas preponderantemente para a pessoa jurídica de direito público. A administração direta. Direta e indireta também. Autarquias, fundações. Sei. Portanto, o advogado público ele tem como cliente a pessoa jurídica de direito público, mas como finalidade ele tem a de defesa do direito, dos interesses indisponíveis da sociedade, do patrimônio público, do erário, enfim, daqueles interesses patrimoniais daquela pessoa jurídica de direito público que se refletem, se coincidem com os interesses da sociedade. Sei, porque afinal é o contribuinte que custeia o serviço público. Portanto, é o dinheiro do contribuinte que o advogado público está defendendo. E na comissão do advogado público aqui de São Paulo, você tem lá, é formada por esses profissionais da área do direito público, então. Exatamente. A Ordem dos Advogados do Brasil criou a Comissão da Advocacia Pública no âmbito nacional do Conselho Federal e no âmbito dos conselhos seccionais. Cada seccional tem uma comissão do advogado público. Em todos os estados existe advocacia pública, Jorge? Sim, todos os estados têm. E na União também são os advogados da União, do Banco Central e da Fazenda Nacional. Exatamente, INSS, etc. E esses advogados todos aí, eles têm se relacionam entre si? Como é que isso Então, funciona? Essa é exatamente a função das entidades associativas, como a Associação dos Procuradores de Estado, a Associação Nacional dos Procuradores e outras entidades de classe, e a Ordem dos Advogados do Brasil faz esse papel também de aglutinar essas diversas categorias profissionais numa comissão específica da advocacia pública, para justamente haver uma troca de experiências, troca de ideias e defesa daqueles pontos comuns a todas as categorias representadas. Aliás, você falando em pontos comuns, eu vou te perguntar, quais são esses pontos comuns? Quais são as bandeiras aí, os pontos em debate na advocacia pública no Brasil hoje? São diversos. Eu posso começar pela autonomia. Nós temos um objetivo de ter, assim como as demais carreiras jurídicas têm, a magistratura, Ministério Público, Defensoria, uma autonomia administrativa, funcional e financeira, para que o advogado público, a advocacia pública, possa exercer as suas atribuições com independência em relação, não em confronto, veja bem, independência em relação ao seu empregador, vamos dizer. O advogado público ele defende os interesses indisponíveis, como eu disse, da sociedade, que, em geral, coincidem com os interesses do administrador. Aquele administrador governante que é legitimamente eleito, democraticamente eleito, com um programa de atuação, o advogado público ele tem por obrigação viabilizar aquele programa, aquelas políticas, dando, então, um respaldo jurídico para que aquele administrador possa implementar suas políticas. Mas, em alguns casos, e eu volto a dizer, não são muitos, existe um conflito de interesses. Às vezes o administrador quer praticar alguns atos, impor algumas políticas que contrariam o interesse público, contrariam até a lei. E, portanto, é obrigação do advogado público, nessa hora, ter independência técnica para poder orientar o administrador e, eventualmente, se contrapor a ele. Porque você acha que hoje a advocacia pública não tem autonomia, nem a Advocacia Geral da União, nem as procuradorias dos estados, todos são vinculados ao Poder Executivo. Né? Agora, você acha que isso compromete a atuação da Procuradoria? Sim, porque nós temos dependência total com relação ao Poder Executivo. Para, por exemplo, criação de cargos, nós estamos com uma carreira defasada. Criação de cargos de advogados públicos ou de cargos de infraestrutura, de cargos de apoio. Então, nós precisamos ter essa autonomia para poder propor, ter a iniciativa legislativa para propor a criação desses cargos. Sim. Temos que ter a independência para elaborar o nosso orçamento. É claro que o orçamento dessas entidades tem que ser adaptado ao orçamento do Estado ou da União. Mas nós temos que ter a iniciativa de eleger certas prioridades.
Então, Jorge, a gente sabe que a advocacia pública, né, tanto a advocacia da União quanto dos estados, são constitucionalmente consideradas funções essenciais à justiça, assim como o Ministério Público e a Defensoria Pública. E a gente sabe também, como você mesmo já disse, que tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público têm essa autonomia, né, que é aí um elemento de discussão ainda dentro da advocacia pública. Por que você acha que a advocacia pública ainda não tem? Porque se confunde, às vezes, a posição do advogado público como advogado, como se fosse um advogado de um cliente particular. Sim. O advogado privado, ele tem a liberdade de escolher o seu cliente. Então, eu posso pegar essa causa, posso não pegar essa outra causa. Ele tem essa liberdade. Quando ele assume aquele patrocínio, ele tem que vestir a camisa do cliente, porque ele acredita naquilo. Então, ele tem que defender os interesses do seu cliente. O advogado público tem que defender os interesses do seu cliente, que é o Estado. Não o governante. Não o governante, necessariamente. É claro que, em geral, os interesses do administrador coincidem com do Estado, da pessoa jurídica, mas, às vezes, não. Então, é obrigação do procurador, do advogado público, manter independência técnica para que ele possa orientar o seu cliente a fazer as coisas de acordo com a lei e em atenção, como bem supremo, o interesse público, o patrimônio público. E por isso que é necessário ele ter independência técnica e é necessário que as procuradorias, a advocacia pública, tenham autonomia para poder desvincular um pouco desse poder de subordinação. Lógico, em relação ao governante, né? Ao governante. Você acha que o entendimento de que o advogado público é um advogado do Estado e não do administrador é um entendimento assentado ou ainda existe uma confusão aí de papéis? Existe uma confusão na prática, mas eu posso dizer que institucionalmente essa posição do advogado público como independente já é plenamente aceita. Inclusive, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, já em várias decisões, deliberou exatamente nesse sentido. E, inclusive, baixou um provimento nesse sentido, dizendo que o advogado público tem a obrigação de manter a sua independência técnica em relação ao administrador. Sei. E até você está colocando aí essa questão da independência, da distinção entre o agente do Estado e o próprio Estado, e existe também uma discussão que se trava aí hoje em dia com relação à defesa dos agentes públicos pela advocacia pública, né? E eu queria saber a sua posição pessoal sobre isso. Eu posso dizer minha posição pessoal, que não é a posição nem da comissão do advogado público e nem da OAB, porque esse assunto não foi ainda levado à discussão. Mas eu particularmente acho que justamente por essa posição de ser um representante do Estado, defensor dos interesses indisponíveis do Estado, é que o advogado público não pode ter desviado a sua finalidade para defender, eventualmente, ainda que com todas seja justa a causa, ele não pode defender os interesses do agente público, pessoa física. Porque mesmo que na maioria das vezes esses interesses sejam coincidentes com os do Estado, em boa parte serão colidentes, serão conflitantes. Portanto, o advogado público não pode se colocar numa situação dessa, em que ele tenha obrigação de defender os interesses do agente público que estejam em conflito com os interesses do Estado. E Jorge, na comissão do advogado público, esses assuntos são discutidos e são levados adiante em que medida? Quer dizer, vocês vão ao legislativo, conversam com autoridades políticas, como é que isso funciona? Então, a comissão do advogado público, as comissões da OAB são órgãos de assessoramento do presidente e do conselho. Portanto, os assuntos que vão ser deliberados pelo conselho e pela presidência passam por essas comissões temáticas, Sim. São várias. E ali são discutidas, são estudados e daí vem a posição da comissão que é levada ao presidente, que pode adotar aquela posição ou não, e pode levar ao conselho para deliberar. Nós já tivemos vários casos. E essas questões muitas vezes resvalam para o Poder Legislativo, projetos de lei. E nós temos uma atuação bastante intensa junto ao Poder Legislativo. E agora, recentemente, foi criada, no âmbito do Estado, da Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar
em defesa da advocacia pública, que é justamente o órgão que vai ser o interlocutor entre o legislativo e a advocacia pública. Jorge, você também tem uma participação aí, o seu trabalho efetivo na Procuradoria do Estado é junto ao Tribunal de Contas. O que faz um procurador do Estado junto ao Tribunal de Contas? O procurador que atua junto ao Tribunal de Contas, ele tem uma função muito próxima de um curador do erário, ou seja, ele é um defensor do dinheiro público, que é pago pelo contribuinte e aplicado pelo Estado nos seus investimentos, nas suas despesas de custeio, etc. Então, o procurador ele tem que opinar, ele tem que emitir parecer em processos de despesas do poder público. São coisas que o Estado contrata, compra ou contrata? Exatamente. Enfim. Licitações, compras de medicamentos, despesas de custeio, verbas de representação, tudo isso passa pelo crivo do Tribunal de Contas. E antes de ser julgado, o procurador da Fazenda Estadual, que é como se chama o procurador, nesse caso, junto ao Tribunal de Contas, ele tem que emitir um parecer dizendo se aquela despesa está regular ou não. Em todas as despesas do que Estado. São realizadas pelo Estado de São Paulo, sim, vão para esse órgão da Procuradoria do Estado. Exatamente. E os procuradores se manifestam sobre a legalidade do ato emitido, aí é isso? Exatamente, sobre a legalidade, a regularidade da despesa. Então, quando uma licitação vai para o Tribunal de Contas, lá estão discutindo no Tribunal de Contas determinada licitação, a licitação do metrô, do não sei o que não está não tá de acordo, tem alguém questionando a licitude daquilo. Isso é analisado pelos procuradores do Estado? Sim, é obrigatório o parecer do procurador. E o procurador pode ou não concordar com o ponto de vista inicial da administração de que aquilo está correto. É aí que reside exatamente a autonomia do procurador, a independência. Ele tem a independência técnica para opinar favoravelmente ou desfavoravelmente àquela despesa, para dizer se é regular ou irregular, se é legal ou não. Então, não se confunde como um defensor do ato. Sim, do administrador. É um defensor, mas é um defensor do dinheiro, se ele está sendo bem aplicado ou mal aplicado, do ponto de vista da legalidade, não da discricionariedade. Veja lógico, bem. Sim. É claro que nós não discutimos se aquele investimento está correto ou não, se deveria ser para outra finalidade. Isso não. Está fora da nossa atribuição. Mas, se ele foi aplicado corretamente, de acordo com a lei, seguindo aqueles princípios da Constituição, da moralidade, da impessoalidade, da legalidade, da economicidade, até nós podemos entrar. Se uma obra foi contratada por um preço muito acima do praticado no mercado, nós podemos impugnar aquela despesa, sem dúvida alguma. E isso ocorre, Jorge? Ocorre, sem dúvida. Muitas vezes, então, é frequente. Então, em diversos casos, ou em alguns casos, Não muitas vezes, mas em alguns casos, sem dúvida. Em alguns casos, em geral, isso ocorre. As despesas, do ponto de vista formal, sempre, em geral, estão corretas. Quanto à finalidade, a gente só pode analisar aqueles aspectos ligados à Constituição. Então, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da economicidade, que é o que o tribunal, a mesma competência que o Tribunal de Contas tem ao julgar essas contas. Então, nesse caso, fica muito nítido o papel do advogado público, né? De ser um defensor do erário, do patrimônio público e não exatamente do governante ou do ato do administrador. Nós tivemos uma ocasião, um conselheiro que infelizmente não está mais entre nós, era um bom conselheiro até, mas ele discutia muito essa posição da Procuradoria. Ele dizia que a Procuradoria tinha que defender o ato do administrador. Nós somos procuradores do Estado, portanto nós temos que defender aquele ato e não dizer que é irregular, confundindo o nosso papel, que é justamente de
defender o interesse indisponível, o erário, e não necessariamente o ato do administrador. Que prevaleceu essa nossa tese, aliás, no próprio Tribunal de Contas, de que nós temos um papel de atuar como uma espécie de fiscal. Ah, muito interessante isso, porque assim, o que muitas vezes se pensa, né, ou pode se pensar do trabalho do procurador é que é um trabalho vinculado a fazer a defesa do ato praticado pela administração, seja aquele ato qual for. E não é bem assim. Não, se né? for um ato revestido de legalidade, de regularidade, nós fazemos a defesa, sim. Até podemos recorrer. Nós temos a competência de recorrer, porque nosso trabalho lá é um pouco híbrido, é consultivo, mas também existe um contencioso administrativo nos processos do Tribunal de Contas. Sei. Inclusive em que são observados os direitos de ampla defesa, de contraditório, etc. E nessas ocasiões nós temos a atribuição também de recorrer. Se nós achamos que aquele ato é legal, nós podemos defender o ato do administrador. Tá certo. E deixa eu perguntar uma coisa para você também. Vocês, além de fazer essa avaliação aí da legalidade do ato, quando o tribunal decide pela necessidade de cobrança, que houve improbidade, que tem que cobrar o servidor que agiu de maneira ilícita, vocês fazem essa cobrança ou é um outro setor que trabalha com isso na Procuradoria? Nós atuamos até o momento do julgamento, do trânsito em julgado. Se houver condenação do administrador a devolver o dinheiro ou a pena de multa, nós simplesmente instruímos o procedimento e encaminhamos à Procuradoria-Geral do Estado. Aí que vai ser distribuído para a inscrição da dívida ou para cobrança por outros órgãos. Nós apenas instruímos e encaminhamos. Sim, mas é o órgão da PGE, que vai fazer a defesa aí, ou vai tentar recuperar esse dinheiro para o patrimônio público, né? Exatamente. Então, Jorge, eu queria agradecer imensamente o fato de você ter aceitado o convite aqui para vir a esse programa. É um programa que você sabe que tem a finalidade de divulgar o trabalho da Procuradoria e debater temas de advocacia pública que interessam a toda a sociedade e que, no mais das vezes, não são conhecidos. Né? É um trabalho que muitas vezes não é conhecido. Então, queria agradecer e dizer que foi um prazer recebê-lo aqui para esse nosso bate-papo. O prazer é todo meu de estar aqui presente. Eu gostaria de salientar que hoje em dia a advocacia pública tem uma importância cada vez mais crescente, né? Nós temos hoje, só para dar como exemplo, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, é advogado público, é procurador de Estado. O vice-presidente da República, Michel Temer, é procurador do Estado, aposentado. Portanto, Ministro da Justiça. O ministro da Justiça é procurador do município, portanto, são figuras proeminentes da República que são da advocacia pública. E no âmbito da OAB estadual, o nosso presidente Luiz Flávio Borges Durso tem sido um parceiro constante, permanente dos interesses da advocacia pública, porque ele entende perfeitamente o papel fundamental que o advogado público desempenha na sociedade. E, portanto, ele tem sido um grande estimulador, incentivador da nossa comissão e sempre em parceria com entidades como a PESP, sempre na busca da melhor solução que vise o interesse público. Então, eu agradeço muito parabenizo a PESP pela iniciativa, na pessoa da sua presidenta, a Márcia Semer, e toda a sua diretoria, e me coloco à disposição sempre que for necessário. Muito obrigada.